Ok, estamos de volta com o João Cordeiro, discutindo o tema accountability, responsabilidade. João, por que a palavra accountability também pode ser referida a questões financeiras, políticas? Nós tivemos, nos anos recentes passados, várias questões com relação a empresas abertas que tiveram problemas de legalidade, dos executivos passando do limite do que eles poderiam fazer. Qual a diferença entre a palavra accountability usada no seu conceito, do seu livro, e na parte política e financeira? Eu estou trabalhando no accountability pessoal, que em inglês eles chamam de personal accountability. Mas a accountability tem 3 dimensões: a governamental, a financeira contábil e a pessoal, que é dessa que o livro trata. A gente precisa contar uma historinha. Hoje, quando você compra um imóvel, quando você compra um carro, quando você compra um bem, isso está registrado no banco, via documento e nos cartórios. Mas antigamente não era assim. Antigamente a pessoa comprava um cavalo e ficava como? Ele ia procurar uma pessoa na sua aldeia que fosse responsável. A pessoa mais responsável e ética que ele encontrasse na sua aldeia, na sua cidade. E chegava lá para ele ou para ela e falava: olha, anota aí, eu comprei 5 camelos, eu comprei 10 camelos, ou 5 cavalos, ou 20 carneiros. E essa pessoa ia anotando. Quando a pessoa que dizia o que tinha morria, a pessoa que tinha os papéis tinha que procurar a família. Veja o conceito de proatividade, de iniciativa, de ownership, de dono do processo. Quem cuidava dos papéis tinha que ir lá procurar a família, procurar a viúva e falar: olha, seu marido deixou tantos camelos, tantos cavalos, carroça, etc, etc, etc. Ele prestava conta e essa pessoa era chamada de accountable. Ele lidava com papéis. Muitas pessoas da história, da humanidade, conhecidos, eles eram accountables na sua comunidade. No Oriente Médio, uma referência muito grande é o próprio profeta Muhammad, Maomé. Ele era o que ficava fazendo registro da sua comunidade. Tanto é que quando ele decidiu sair de lá, a comunidade percebeu, porque ele foi de casa em casa devolvendo os papéis. Está aqui seus papéis, está aqui sua propriedade. Mas por que, Muhammad? Não, eu estou entregando para você, você cuida. Porque ele, durante o dia, as pessoas criticavam ele, falavam que era louco, mas à noite iam lá entregar os documentos. Olha, cuida aqui desse. Eu vendi um camelo, eu comprei mais um camelo. Tanto é que as pessoas descobriram que ele ia fazer essa viagem dele, que é a peregrinação, saindo de Medina a Meca, de Meca a Medina, quando ele começou a devolver os papéis. Benjamin Franklin também era accountable na sua comunidade. As pessoas iam procurá-lo pela sua inteligência, pela sua referência que ele tinha. E olha, se um dia eu morrer, entrega isso aqui para o meu filho, ou eu tenho uma segunda esposa, entrega isso aqui para ela, ou esse livro, eu quero que você cuide de tal detalhe. Então, está muito relacionado a accountability à contabilidade. Por isso que existe esse lado accountability voltado à auditoria, voltado a papéis. Faz sentido isso para você? Faz. E existe também a cobrança da accountability para o governo, porque o governo precisa prestar conta do que faz. Tanto é que no governo americano você tem uma secretaria, mas tem quase peso de ministério, chamado de GAWA, Government Accountability Office. O GAWA é um prédio muito grande em Washington, eu estive lá conhecendo, e ele presta conta tipo assim, por exemplo, um prefeito ficou de construir uma ponte, pegou dinheiro, fez a estrutura. Vocês já viram essa ponte, às vezes tem no Brasil? Só tem a estrutura, liga nada a lugar nenhum. Então, muito bem, lá se um prefeito faz isso, a comunidade procura o GAWA e o GAWA vai cobrar do prefeito o que ele fez com o dinheiro, como ele gastou, ele tem que prestar conta daquilo. Uma mãe que perdeu um filho na guerra, no Afeganistão, no Iraque, ela pode acionar o GAWA tem que prestar conta para ela de uma forma mais transparente possível, que condições que o filho dela morreu, se foi fogo inimigo, se foi fogo amigo, se foi emboscada.
E isso está relacionado à prestação de conta do governo, prestação de conta da auditoria, de contabilidade. E do ponto de vista pessoal, a gente pode até falar que a accountability pessoal é prestação de conta do indivíduo, onde um colaborador presta conta para o seu gestor de coisas que ele deveria fazer e coisas do tipo. Por isso que é tão difícil você traduzir na prática totalmente a palavra accountability, né? Porque ela tem esse sentido de responsabilidade e também de contabilidade, né? Isso. Então, nada melhor do que inglesar essa palavra, né? Eu sei que a gente está, assim, de certa forma, massacrando um pouquinho o idioma português. Ainda mais e até, hoje, né? Quando é muito delicado você inglesar as palavras, né? Desculpa até para aquelas pessoas mais sensíveis ao idioma português, mas nós temos que entender uma coisa. O idioma português deve ter 350, 380 mil verbetes. É um idioma rico, completo, mas muito rico para emoções. Por exemplo, você tem palavra como apego. Apego em inglês você não encontra, a mais próxima é a touch, mas a touch está relacionada à cola, mas não é cola afetiva, né? Agora, o idioma inglês tem mais de 1 milhão de verbetes e ele cresce a cada ano, para falar a cada mês, mas ele cresce a cada ano. Por exemplo, Google, hoje já virou verbo. Já virou? Googar, né? Googar, tweetar. Tweetar, tu tweetas. Isso. E na cultura do brasileiro, ele aceita melhor um termo novo em inglês do que uma expressão nova em português. Na cultura portuguesa lusitana, não. As palavras teriam que ser traduzidas literalmente. E, João, por que não se ensina o accountability nas escolas? Né? Você tem todas as matérias, marketing, gestão de pessoas e tal. Não seria importante ensinar? É uma boa pergunta essa. Eu diria o seguinte, ela é ensinada por exemplos dos professores, alguns professores mais, outros menos, mas como matéria mesmo, ela surge em algumas escolas nos Estados Unidos e na Escandinávia. Eu estive visitando uma escola na Finlândia, onde os professores passam para as crianças a noção de accountability pessoal da seguinte forma. Na primeira semana do ano, a lição é escrita na lousa e o professor pede para os alunos escreverem e ele repete 2, 3 vezes. Na segunda semana, o professor escreve na lousa e fala uma vez, mas não pede para os alunos mais escreverem nos seus cadernos. Na terceira semana, o professor só fala. E daí por diante. É uma forma que os professores me contaram de ensinar para as crianças. A outra forma interessante que eu percebi é em relação à responsabilidade social da criança. Meninos de 10 anos têm as refeições na escola com meninos de 7 anos, para eles aprenderem a comer verdura e coisas do tipo. E os de 7, alguns de 7, sentam com os menores, para ensinar a pegar na colher, a ensinar a comer. Os mais velhos, se a gente pode chamar assim, ensinando os mais novos. Nos Estados Unidos, eu faço parte de uma associação que reúne professores, diretores de high school e kindergarten. É um encontro muito interessante que tem em julho, coordenado por um especialista na área de educação infantil, Dr. Spencer Kagan, chama Kagan Summer Institute. E lá você tem lá 1.200, 1.500 professores e principals, diretores de colégios, de escola primária, e você vê várias escolas colocando a matéria accountability em exercícios, em atividades. Então eu vou te dizer o seguinte, assim, é ensinado sim em algumas escolas. Aqui no Brasil eu vejo iniciativas de uma ou outra escola, mas não como matéria ainda, mas ainda como atividades e exemplos dos professores, e eu tenho certeza que no futuro, não muito longe, isso vai virar matéria, porque é uma virtude básica do ser humano. E como se faz para fazer esse conceito permear nas organizações, João? Via gestão. Via gestor, via liderança. Em primeiro lugar, o gestor ele precisa ser exemplo. Ele precisa ser exemplo e ele tem que estar no radar dele que desculpas que realmente são
reais, concretas, objetivas e quais são desculpas de falta de responsabilidade. Então, quais são as principais desculpas que geralmente um gestor ouve? Não recebi o e-mail, não fui informado, eu não sabia, choveu muito, o mercado está ruim, o trânsito é difícil. Todas essas desculpas, elas assim, esvaziam a responsabilidade. Isso é colocado nas reuniões e fica às vezes um bate-bola, um empurra-empurra, uma acusação, uma reunião tensa. Então o gestor tem que, em primeiro lugar, entender e poder separar na caixinha dele, na cabeça dele, o que são realmente desculpas viáveis, o que é falta de responsabilidade do indivíduo e ele apontar, orientar, se a cultura da empresa permitir ali na hora da reunião, se a cultura não permitir individualmente, mas ele que tem que ser o exemplo concreto de não dar desculpas. Ele não pode cobrar a responsabilidade dos seus colaboradores se ele chega na reunião atrasado e diz que foi o trânsito. Entendi. E falando um pouco de liderança e accountability, para encerrar o nosso programa, como o líder pode dar exemplos, enfim. Eu vejo assim que toda empresa de sucesso, toda empresa bem-sucedida tem liderança accountable, tem liderança pegando a responsabilidade para si. Eu nunca encontrei uma empresa bem-sucedida com liderança de pessoas comuns, exceto, isso é importante deixar claro, se ela não tem concorrente, exceto se é uma empresa de um único player, está num nicho de mercado. Monopolista. Isso, um mercado exclusivo, mas se ela tem concorrentes e se ela é bem-sucedida, você pode ter certeza, ali tem liderança, fundador, dono, gestor, com pensamento de dono, pegando a responsabilidade para si, chamando para si os seus desafios pessoais. João, muito obrigado pela sua entrevista, bárbaro. Obrigado. Tenho certeza que seu livro vai ser um sucesso e nos vemos na Expo Management no dia do lançamento. Ok.